Mais um testemunho, agora é do António Mota, que é amigo de um militar da GNR, do Jorge Soares, que se suicidou há menos de 2 meses, não estou a erro. António, boa tarde, como está? Boa tarde. Tem estado a ouvir a nossa conversa? Sim, há minutos. Há minutos. E então, o que é que me quer contar sobre o Jorge? Como é que ele estava? Bem, o que é que lhe vou contar? Ora bem, o que é que lhe conto, pronto, a razão da morte dele, ou como Aquilo é que foi? Aquilo que acha que aconteceu. Aquilo que acha que aconteceu na cabeça do seu amigo. Bem, eu acho que aconteceu, pronto, eu acho que ele estava com uma depressão muito grande. Porquê? É assim, eu sou um amigo do Jorge desde os 15 anos e acompanhei praticamente, pronto, a vida dele depois de ir para a frente. É assim, o Jorge namorava. Pronto. Primeiro ele foi o fuzileiro do ano e depois concorreu à GNR e ele andava bastante preocupado e entrou. Pronto. Entrou na GNR e foi sempre um bom GNR, porque ele todos os dias estava praticamente comigo e com outro meu colega, com o Carlos, que eram os 2 melhores amigos dele. E o que é que aconteceu? Ele namorava com uma moça e eu vou-lhe contar isto, porque foi isto exatamente o que aconteceu, que era bastante mais pequena. Ele era muito alto, não era? Ele era muito alto, tinha 1,90 m, não é? Eu, por exemplo, eu e os outros, ele e outro meu amigo, têm em altura 1,93 m, 1,94 m. Mas acha que isso era importante? A diferença de estaturas foi importante? Eu acho que foi determinante. Então porquê? Porque ele namorava com uma rapariga que era muito mais pequeninha e ele tinha vergonha de andar à beira dela. Eu cheguei a uma altura a encontrá-lo no Braga Park, aqui perto no shopping, e ela ia à frente e ele ia atrás, e depois nós até gozámos com ele por causa disso, e ele tentava sempre esconder a miúda. A questão, quer dizer então, António, que a questão relativamente ao Jorge não teve tanto a ver com a pressão da profissão, a desilusão. Não tem nada a ver, porque aqui ele adorava a profissão, rapaz. Portanto, tudo, mesmo na tropa, ele foi o fuzileiro do ano e era um GNR, eu falei com colegas dele superiores depois, exemplar, ele, por exemplo, nunca virava a cara, ele, qualquer problema que a GNR tinha, ele era o primeiro a dar a cara em qualquer confusão, entende? António, mas valeria a pena levar a situação? Eu, pessoalmente, fiquei surpreendido, repare, eu assisti ao suicídio dele por telefone, e eu e um colega meu, que é o Carlos, que ele antes de matar ligou-nos a nós os dois. E eu ainda ouvi o barulho da arma. E não conseguiu ele matou-se no próprio quartel. Eu sei. António, mas eu sei que ouviu que estava a falar com ele, ouviu o clique, ouviu tudo. Ouvi a carregar a arma e eu depois estava a tentar segurá-lo, porque outro meu colega, o Carlos, ia a caminho a ver se conseguia chegar ao quartel a tempo. Porque eu primeiro pensei, porque repare, ele estava com uma depressão grande. E aquilo foi em 8 de fevereiro de 2005. E nós fomos para a noite para passar o carnaval. E ele alugou 2 filmes, esse meu colega, o Carlos, convenceu e foi para casa. Porque ele antes até que de manhã, quando foi para porque ele deixava a arma no posto, já andava alterado, começou a deixar a arma lá no posto. E então ele foi para o posto de Famalicão e deixou os 2 filmes no clube de vídeo. E a partir era mais ou menos 6 da manhã, 6h30, ligou-me. E eu disse-lhe assim, Jorge, deixa-me dormir. Claro. Ele, vão-me matar. Eu disse, não, estás a brincar. Desliguei o telefone, não estava a acreditar. Não estava a acreditar. Pronto, António, agradeço-lhe muito o seu testemunho. Aqui a história é outra, muito obrigada. Aqui a história é outra, tem a ver com uma debilidade emocional e psicológica, que terá a ver com... aqui não consigo descodificar, é uma questão muito íntima e particular, mas tem a arma ao lado. E se não tivesse a arma, como estava a dizer o António, se calhar aquilo, se calhar estaria cá hoje e tinha ultrapassado o problema. Mas aqui tem a ver, no meu entender, com que triagem é feita na seleção dos indivíduos para a Escola Prática de Polícia. Nós insistimos em que haja testes e outros parâmetros mais rigorosos na avaliação psicológica. Está bem que não podemos prever como é que é a pessoa dentro da sua Este homem tinha sido o fuzileiro do ano, portanto, um homem que parece que é um duro, não é? Que é alguém que... Mas para ir para estas funções, há mudança de funções, não é? E nós ao longo da vida também mudamos, nem que seja de um dia para o outro. Portanto, e este acompanhamento devia haver dos agentes, não era só, no meu entender, e é isso que o Sindicato de Profissões de Polícia faz, não é só quando eles precisam, mas haver pontualmente um chamamento, uma consulta de triagem, para ver e dar um ponto de situação destes homens. Não é? E todos deviam, porque é uma profissão de desgaste rápido, existe o stress traumático, há múltiplas situações que eles têm que se bater, é a família, é eles próprios, é a função de todos os códigos disciplinares, e isto a gente quer não, o cérebro não aguenta, não é? Curiosamente, para ilustrar o que a Sandra está a dizer, os oficiais de polícia dos Estados Unidos da América, no Comando Metropolitano de Nova Iorque, são, acho que é uma vez por ano, ou uma vez de 2 em 2 anos, são obrigados a passar um fim de semana com o psicólogo. Para fazer uma avaliação.
Pois, mas estamos. Eu gostaria de dizer uma coisa. Estamos a fechar. Sim, a GNR é a única instituição em Portugal que não tem um limite máximo de horas para fazer. Em 1968, e eu sou alentejano, já os trabalhadores rurais tinham a chamada semana inglesa. Nós não temos um limite máximo de horas para fazer. Nós temos que fazer os acidentes que tomamos conta na nossa casa, fora da hora de serviço. Nós temos que fazer o expediente fora. Como é que isto é possível? Não é? Porque não existe um limite máximo de horas para fazer. O Sr. Secretário de Estado, José Magalhães, aqui numa reunião há 6 ou 7 meses, disse isto assim às associações da PSP e da GNR e comprometeu-se connosco em que iria dar um limite máximo de horas para fazer. E disse ao Sr. Secretário de Estado, José Magalhães, no dia em que sair um horário, um limite máximo de horas para fazer na GNR, eu entrego as botas do associativismo e vou para a minha casa descansado e para a minha cidade descansado. No dia que isso aconteceu, Depois também temos um caso que geralmente o nosso país é o único país onde os oficiais não fazem enquadramento policial com os próprios agentes. São os próprios agentes isolados que andam muitas vezes na via pública sozinhos e enquanto, por exemplo, neste país há sempre oficiais a enquadrar, portanto, vários agentes. O policiamento que se faz praticamente nos dias de hoje ainda é o mesmo que se fazia há 20 anos atrás. Também não há aqui grandes alterações, também não há efetivo. E o mundo é diferente há 20 anos atrás, necessariamente a rua é diferente. Também somos o único país da Europa que os agentes têm que fazer o seu serviço normal, horário normal, depois têm que fazer os gratificados, são mais... Portanto, uma compensação para os baixos salários que existem. Nós estamos atrasados em relação às nossas forças policiais, portanto, digamos, vivemos assim desfocados. Estamos há 30 anos, vocês estão 30 anos para trás daquilo que é a sociedade atual, os seus perigos, as suas dificuldades e as suas armadilhas. E nós, cidadãos, estamos nas vossas mãos. Portanto, isto está a correr-nos bem. Realmente espero que tenha ficado claro. É sempre bom discutirmos estas questões. Enfim, não queremos estar aqui... Só dar uma palavrinha aqui. Diga rapidamente. Acho que é importante a prevenção. E nós, no Sindicato de Profissionais de Polícia, com a ASPI, temos promovido workshops, estamos a trabalhar já em seminários, horários de turnos, o efeito no polícia, como gerir o stress, como gestão do tempo, tudo. Portanto, que é para os profissionais chegarem, porque isso vai ajudar para conhecimento, consciência de... Muito obrigada a todos. Espero então que não nos vejamos por más notícias, só por boas. O Hernani normalmente costuma ser não direi um arauto da desgraça, mas pelo menos da descodificação dela. Muito obrigada, grande aplauso para eles. Muito obrigada.